Bora afiar o sangue nesse corte que eu separei, conversando e trazendo mais informações sobre essa dívida que o Memphis Depay cobra do Corinthians. Ele que ameaça não voltar aos treinamentos no sábado, se liga só no que ele falou. E também muito mais informações sobre esse acordo, a assinatura do Corinthians com a Nike, a renovação, aliás, até 2035. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos voltar para o planeta Terra, mais precisamente o Brasil. Por que, Vessa? O Memphis está cobrando uma dívida do Corinthians e pode não se reapresentar, é isso mesmo, 6 milhões? Que história é essa? Pois é, em maio, os advogados dele mandaram a primeira notificação extrajudicial, alertando aí dessa dívida, 4,7 milhões relativos ao prêmio pelo título paulista e outros 1,4 milhão de direitos de imagem e algum tipo de bônus também. Então, o total disso daí, 6,1. Essa é a dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay neste momento. E aí chegou uma segunda notificação extrajudicial ontem, exatamente para que essa nova diretoria que assumiu tivesse ciência, pedindo uma solução até esta quarta-feira para que o Corinthians pudesse... Hoje. Conseguisse resolver até esta quarta-feira com eu não sei se a palavra é ameaça, mas pelo menos um alerta de que, vocês têm que pagar, sábado tem a reapresentação, ele pode não se reapresentar se vocês não acertarem. É uma frieza normal de um europeu, o cara veio aqui para trabalhar e foi combinado determinados valores e o Corinthians tem a obrigação, claro, de cumprir esses valores com ele. Mas na administrações passadas também atrasava, direito de imagem, atrasava. Mas aí os jogadores iam sendo convencidos na época pelo Duílio e tal, e bateu 11 meses de direito de imagem atrasado, por exemplo, e os jogadores continuavam jogando, mesmo com esse atraso todo do direito de imagem, mas vem o europeu, que joga e recebe, como sempre aconteceu na vida dele, ele quer que aconteça a mesma coisa, ele está na dele, acho que é justo, e é mais do que correta a cobrança que está sendo feita, e o Corinthians agora tenta correr atrás para pagar não só essa parte dele, mas também a premiação do Paulista dos outros jogadores, que também é direito de que todos recebam e segue atrasado. O Augusto Melo soltou uma nota depois, dizendo, tá atrasado mesmo, tal, e ele que vivia no microfone falando que estava tudo em dia, agora soltou uma nota dizendo que estava atrasado, mas que não foi negligente, que a diretoria dele da época estava conversando, trocando ideia com os advogados, tal, sempre na intenção de resolver, que negligente eles não foram, que eles estavam tentando desenrolar essa situação, porque o noticiário pela manhã dizia que ele foi, ele sequer ligou para a nota extrajudicial que ele tinha recebido em maio, ele nem se importou não, e ele alega que se importou, mas ele confirma também que estava devendo. E essa é a situação. O Memphis postou agora há pouco uma imagem das malas e aí o mapa do Brasil, então ele está retornando do período de férias / folga e eles voltam no sábado no CT, é esperado todos os jogadores, e a apresentação acontece no sábado e a diretoria vai tentar resolver essa situação. Eu acho que a segunda informação do dia, e mais importante, que talvez possa resolver a primeira parte da minha explanação, que é a renovação do contrato com a Nike. O Corinthians acertou, é o seu parceiro mais longevo, né? Começou em 2003, são 22 anos de parceria entre clube e a empresa norte-americana. Tinha uma oferta da gigante alemã Adidas e o Corinthians então levou tudo em consideração e optou pela manutenção, sobretudo com medo ali de um possível problema judicial no futuro, que a Nike poderia sugerir ali uma quebra de contrato, aquela coisa toda, e poder pintar um problema muito grande no futuro, de muitos e muitos milhões, e o Corinthians então optou pela renovação. Virá um adiantamento de 100 milhões de reais desse acordo de 10 anos com a Nike, e certamente diante desse valor, que é um valor bastante substancial, 100 milhões, você coloca essas coisas em dia e, enfim, de novo, consegue acalmar o ambiente. Mas, infelizmente, o Corinthians e o Augusto também usufruiu e viveu um pouco disso, dessas receitas não recorrentes.
Então, quando ele pega lá e cai um adiantamento da LFU pelo contrato de televisão de 150 milhões, deve ser maravilhoso, né? Cai 150 pau na sua conta, você paga tudo, resolve, fica em paz, vários meses e tal. Caiu também Wesley e Moscardo, quase 400 milhões dos dois, 300 e cacetada, 25 milhões de euros, outros 20 de euros. Pô, maravilhoso, você pega, então, você viveu mais ou menos bem em 2024, sobretudo com essas receitas não recorrentes. Agora vai pintar mais uma não recorrente, que é um adiantamento de um contrato de uma renovação de 100 milhões. Mas o Corinthians tem que resolver a sua vida para que conviva com as suas receitas recorrentes. Mas a situação é muito grave financeira, a gente vem falando isso há muito tempo, é que agora o Memphis está com uma visibilidade grande e é muito ruim, né? Esse atraso de salário com a sua maior estrela, e ele, obviamente, está correto de cobrar, ele não tem nada a ver com isso. Foi acordado um valor e ele tem que receber direito dele. Uma bela cacetada, né, no Corinthians, essa história do Memphis, que virou, ele é quase como que um garoto propaganda da... Então, mas acho que imagino eu que seja uma obrigação legal fazer isso. Senão você não consegue cobrar. Ah, sim, claro, lógico. Então, por mais que ele não queira... Ou não sair, ou não rescindir. É isso, é outra... Todos os motivos. É outra... A questão é que, assim, imaginar, né, Massa, desculpa, que essa situação caótica não fosse atingir o campo, a gente já estava, né, imaginando que vai atingir o campo. Atinge o campo, está agora com o principal jogador. Aí tal, beleza, renova o fornecedor de material esportivo, ganhou adiantamento, mas vai ser esse fornecedor por mais X anos. Ele não vai pagar toda hora para você essa grana. E assim vai, né? Esse malabarismo. Você abre mão de 10 milhões por ano, recebe adiantado, o dinheiro evapora, certo? Vai sumir o dinheiro, não sumir com os boletaiadas, né? Boleto. Sumir no ano a ano. Vai ser consumido. É isso, vai ser consumido rápido, né? Os 100 milhões, como foi o empréstimo da LFU. Isso. E o pra frentemente, só São Jorge. Duríssimo, hein? O Memphis cobra o Corinthians, tá? O Corinthians deve ao Memphis? Sim, é verdade, está mais do que confirmado. Agora, pelo menos eu não apurei que o Memphis avisou que não vai se reapresentar ao Corinthians, tá? Eu não tenho essa informação, me negaram, tá? Me negaram essa informação, que ele tenha ameaçado não se reapresentar com o elenco corintiano, tá? Enfim, então são duas questões, né? São duas questões. A primeira é que ele quer receber, tá? Mas eu não duvido nada, né? Que o Memphis, por exemplo, de última hora possa, né, querer não se apresentar, enfim, não vou duvidar também dessa informação, tá? Só estou dizendo que eu não consegui, né, apurar essa questão aí envolvendo, né, o Memphis dele não querer se reapresentar ao Corinthians, né, junto com o elenco corintiano, mas que ele cobrou o Corinthians 2 vezes, cobrou. Ele não gosta de atrasos, tá? É o estilo do cara, o cara é europeu, aquela coisa toda, não está acostumado, né, a trabalhar com dívidas. E vou te falar a real, né? O Memphis, ele assim, que existe muita coisa para a gente discutir a questão do Memphis, tá? Primeiro, né, tinha a imagem atrasada, mas outras coisas foram pagas, como salário, né, CLT, tudo. O contrato dele, eu já passei aqui para vocês, é um contrato absurdo. Revelei nessa semana, né, que o contrato do Memphis, semana passada, com exclusividade, revelei que o contrato dele, o salário dele é de 6 milhões de reais por mês. Não o salário, né, o custo Memphis, né, mensal. E ele é um cara, velho, que ele quer receber a premiação do Campeonato Paulista, entendeu? Ele quer receber a premiação, a imagem, tudo que tiver atrasado ele quer receber. Ele não gosta de jogar sem salário atrasado, tá? Por isso que ele, enfim, fica com essa cara aí de, né, amarrada aí
nos jogos. Tem duas coisas. Primeiro, vou repetir. Eu tenho a informação que realmente ele enviou 2 notificações ao Corinthians cobrando os atrasados, que se referem a direitos de imagem e premiações, aquelas bonificações alcançadas, como o título paulista, bonificações por gols, enfim, essa coisa toda, tá? Isso é uma coisa. Segundo, eu conversei com pessoas no Corinthians, tá? Eu conversei com pessoas no Corinthians que não negaram, né, a informação que o Memphis tem ameaçado não trabalhar, tá? Tem ameaçado não trabalhar, entendeu? Então, isso é para você que está chegando a informação importante, tá? Memphis cobra atrasados no Corinthians, né? Memphis cobra o Corinthians. Então, olha só. Primeiro, o contrato do Memphis é lunático. E o torcedor corintiano ficou bravo comigo. Torcedor, não, né? Os Nutellas da Fiel. Porque o verdadeiro torcedor corintiano, esse não ficou bravo comigo. Porque é impossível discordar que esse contrato do Memphis é um contrato lunático. E eu tô cansado, eu vou revelar aqui para vocês. Olha só, tá? Vou revelar aqui para vocês, tá? Primeiro, tá na cara que uma hora alguém, né? Uma hora não iam conseguir bancar esse salário. Vamos lá. Salário do Memphis Depay. CLT, 2 milhões e meio, tá? Cozinheira, 40 milhões e 500, desculpa, 40.500 reais. Vamos lá, salário CLT, 2 milhões e meio. Cozinheira, 40.500 reais. Segurança, 300 mil reais, tudo isso mensal, tá? Carro, 60 mil reais por mês de carro. Hotel, 1.300.000 de hotel, que é moradia mensal, deve ser uma suíte presidencial. Me falaram o nome do hotel, até a fonte me contou, agora eu esqueci, como eu não sou chique, né? Enfim, é um hotel muito conhecido aí que a suíte presidencial realmente é uma fortuna, tá? Imagem, 2 milhões de reais, dá mais, você soma tudo isso, dá aí 6 milhões de reais, tá? Um pouquinho mais de 6 milhões de reais. Entrada, né, da Esportes da Sorte, que tudo isso aqui é saída, né? O que entra da Esportes da Sorte, 1 milhão e meio por mês. Então, quer dizer, o Corinthians paga 4 milhões e meio por mês. Eu quero saber que clube, com a dívida que tem, com a situação que vive, vai conseguir todo mês pagar 4 milhões e meio de reais para um jogador. Só o clube. E a patrocinadora, 1 milhão e meio. E aí venderam a história para vocês, e os blogueirinhos continuam discordando de mim, querendo me desmentir, mas eu tenho imagem aqui, o que eu estou falando para vocês, eu estou lendo, tá? A imagem. E os blogueirinhos querem discutir e falar que não é isso, que é metade, jornalistas que pagam pau pro que tá errado, entendeu? E que só querem informar, mas não querem informar direito, a verdade. Então eu pergunto para você, que clube que vai conseguir pagar 6 milhões de reais por mês pro jogador? Sendo que, quando o Corinthians ganha o Campeonato Paulista, em um mês, o Corinthians tinha que pagar a Memphis Depay 11 milhões de reais, porque ele ganhou o Campeonato Paulista e tinha direito a 5 milhões de reais. Fora ainda o que o Corinthians já devia para ele em relação a assistências e gols. O Corinthians chegou mês que esse rapaz, para jogar no Corinthians com essa cara de snob, ganhava mais de 10 milhões de reais. Entendeu? Então, meu amigo, sabe, vocês blogueirada,
torcedorzinho Nutella que paga pau pra jogador. Meu irmão, o Corinthians sobrevive sem Memphis. Ai, sem o Memphis vamos cair. Já tá lá no clube de membros do meu canal lá. Não sei, não preciso nem ir muito longe. Ai, sem o Memphis vamos cair. Para de ser covarde, rapaz. Aqui é Corinthians, meu irmão. Dá um tempo, velho. Então, meu irmão, sabe, são algumas coisas, e eu tô sendo honesto, hein? E eu tô sendo honesto. Se eu fosse maldoso e mentiroso, tá? Eu já falaria logo, o Memphis pediu pra sair, tal. Assim, digo maldoso e mentiroso, não que a informação seja mentirosa. Digo por eu não ter a informação. Eu poderia ir na informação dos colegas, tá? Mas até agora não me confirmaram que ele pediu pra sair. Então, eu não tenho, mas não duvido dos colegas que deram a informação, não. De quem deu a informação. Acho que foi a Gazeta. Não duvido nada, porque o Memphis é mala. O Memphis é mala, não duvido. Só estou sendo super honesto em dizer que, para mim, uma pessoa negou e ainda não consegui confirmar essa informação que ele falou que não vai se apresentar. O que me confirmaram é que ele notificou o Corinthians 2 vezes, quer receber os atrasados e tá bravo com isso. Isso me confirmaram, tá? Isso me confirmaram. Agora, meu amigo, deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Deixa eu falar um negocinho para vocês. Isso, segunda fonte está confirmado, tá? Segunda fonte que eu confio importante, acaba de me confirmar que o Memphis não falou, ele não disse que não vai se apresentar, tá? Então vamos lá, Samir Carvalho sempre na temperatura certa, tô sempre na temperatura certa com informação para você, tá? O que eu tenho, o que eu apurei, claro, entendeu? O que eu apurei, sempre respeitando os colegas, eu não, graças a Deus, os jornalistas pé de breque aí, que estão, na maioria aí, que tem uns aí, vivem querendo me discordar de mim, para fazer, né, enfim, para cima de mim não vai se crescer não. Agora, eu não faço isso. Eu nunca desminto ninguém, não chamo ninguém de mentiroso. Respeitando a informação dos colegas, a informação que eu tenho, tá? É que o Memphis não houve esse pedido para ele não se apresentar. Mas houve sim, né, a notificação dos salários, né, dos salários atrasados, tá? Então, então é importante aí para a gente estar passando para vocês, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa. Tá. Então foi uma ameaça, né? Porque na notificação ele cogita, caso não seja resolvido, ele não se sentirá obrigado a cumprir a parte dele. Então, para mim, isso aqui está corrigido agora. Isso aqui, para mim, é uma ameaça, né? Ameaça não, né? Porque o Corinthians deve o cara. Mas ele citou. Ele cogita a hipótese de, vírgula, caso não seja resolvido, vírgula, ele não se sentirá obrigado a cumprir a parte dele. Tá? Então, na categoria que ele tem em campo, então ele deixou entender o seguinte: se vocês não cumprirem a parte de vocês, eu não cumpro a minha. Aqui dá para entender várias coisas: jogar futebol, treinar, fazer um bom jogo, se esforçar, tá? Entendeu? Cara, ainda, o Corinthians é inacreditável, né, cara? Mano, como o Corinthians paga 6 milhões pra um jogador, cara? 6 milhões. Onde que a gente normalizou pagar 6 milhões pra um jogador? Ainda mais, cara, um cara que não tava sendo mais prestigiado na Europa, com muitos problemas físicos, de contusão. A gente vai e paga 6 milhões. Eu lembro que até um tempo atrás, cara, você pagar R$1 milhão pra um jogador já era um valor, assim, absurdo. Uns 3, 4 anos atrás. Chegava, mano, o jogador que recebia 1 milhão era o jogador top dos tops. Aí começou a meio que estourar a bolha. Se não me engano, esse salário, quando começou a ultrapassar de 1 milhão, começou com o Yuri Alberto, começou ganhando ali 1,5 milhão pelo Corinthians, agora tá 2. Agora Coronado. Aí tem,
Cara, 6 milhões aí, né? Cara, claro que não é o salário dele 6 milhões, né? É o custo todo da operação. O salário dele eu acho que é 4 milhões e meio. Aí tem os custos de hotel, de segurança, de cozinheiro, não sei o que lá. Então chega esse custo de 6 milhões. E, cara, se ele quiser sair no meio do ano, como é que você pai, que saia, vai para pro Besiktas, né, que tá interessado nele. Vai ser um alívio imenso na folha do Corinthians. E eu tenho certeza que com 6 milhões a gente contrata aí uns 3, 4 jogadores que vão ser muito mais úteis do que o Memphis vencendo pro Corinthians. Porque desse jeito aí, dá pra ver nos últimos jogos que ele jogou que ele tá meio sem vontade, meio ele tacando dane-se, aquele pênalti contra o Walter lá, dando cavada, algumas bolas que ele perde, cara, não faz esforço nenhum pra tomar a bola, arruma confusão dentro do vestiário com o Gustavo Henrique. Então, cara, na moral, se for passar e saia, a gente contrata outro jogador aí. O Corinthians é muito maior que qualquer cara, ele que já tá se achando ídolo do Corinthians, né, cara? Mano, cara, o Memphis não amarra a chuteira do Romero, questão de ser ídolo do Corinthians. Não que eu goste do Romero também, mas tem que respeitar aquilo que o cara já conquistou no clube aí. Então comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, informação boa, ruim, a gente posta aqui, não tem essa. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.